Fala pessoal, e foi com emoção até o final, mas deu tudo certo, vitória do Internacional por 4-2 diante do Fluminense no estádio Beira-Rio, o Internacional dando um salto importante na tabela e finalmente, após muita desconfiança, muita preocupação com o Z4, o Internacional está na parte de cima da tabela, na primeira página, na nona colocação e apenas a 2 pontos do G6. Então, algo que, né, acaba renovando o ânimo colorado, que agora na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, enfrenta o Santos na Vila Belmiro, um jogo muito difícil para o Internacional, né? Costuma ser sempre um grande desafio para o Inter conseguir vitórias dentro da Vila Belmiro. Vamos tratar da vitória do Internacional de ontem, analisar esse jogo por completo e também vamos atualizar a situação do Thiago Galhardo, que acabou não tendo maiores esclarecimentos por parte da diretoria do Inter. O vice-presidente de futebol, Emílio Papaleuzinho, falou pós-jogo, mas não quis comentar o assunto. A informação que se tem é do Lucas Colar, do pessoal do Vozes do Gigante, informação de bastidor de que o Galhardo teria realmente apresentado uma atitude de muita indisciplina e que não teria sido a primeira vez. Vamos tratar disso tudo, mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez. Meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado, seja muito bem-vindo ao canal. Faço o convite para que você se inscreva, ative o sininho das notificações, que aí sempre que eu postar vídeo novo, você vai ficar sabendo, o YouTube vai te avisar. Deixe o like no vídeo, muito importante para auxiliar no crescimento do canal, impulsionando este vídeo para mais colorados assistirem. E também, muito importante, sempre deixa até o comentário, que também ajuda a dar uma impulsionada, e a gente interage, eu respondo todo mundo nos comentários. Internacional 4, Fluminense 2, um resultado que condiz sim com o que foi a partida, mas que, por um outro lado, devido a dificuldades de finalização do time colorado, acabou acontecendo apenas no fim da partida. Nos acréscimos, o Internacional conseguiu os 3 pontos, antes vinha, né, para um provável empate sofrido no segundo tempo, da mesma maneira que se deu no primeiro tempo. O Internacional começou o jogo de maneira reativa, deixando a bola com a equipe do Fluminense, mas bem postado atrás e com muita velocidade nas transições em contragolpe, buscando o Tyson, buscando o Edenilson, o próprio Yuri Alberto, quem acabou deixando um pouco a desejar nessas transições, e agora não vem sendo mais há muito tempo novidade isso, né? É o Patrick, que ficou abaixo dos demais, apareceu pouco para o jogo e quando foi acionado não conseguiu dar a dinâmica necessária para fazer o Inter perigoso pelo lado esquerdo. O Internacional, na figura do Tyson, na figura do Yuri Alberto, foi muito perigoso e fez da defesa do Fluminense um verdadeiro filme de terror. Toda vez que o time carioca perdia a bola no ataque, o Inter conseguia acionar com velocidade e chegar muito próximo do seu gol. Logo no começo, o Inter conseguiu abrir o placar, cruzamento perfeito de Victor Cuesta mais uma vez, né? Só que dessa vez o cabeceio do Edenilson encontrou o fundo do gol. O Cuesta vinha acertando esses cruzamentos há vários e vários jogos, mas não estava contando com a boa pontaria dos companheiros, que finalizavam para fora, cabeceavam mal, enfim. Dessa vez, Edenilson não perdoou, o Inter abriu o placar. E aí então teria mais conforto na sua proposta de jogo, né? Eu dizia no pré-jogo que o Fluminense não era o Flamengo, que o Flamengo precisava atacar, estava jogando em casa, iria se expor, e aí deu os espaços que o Inter queria para ser reativo, mas que contra o Fluminense no Beira-Rio, a tendência era do Fluminense não se expor tanto, do Fluminense se contentar talvez com um empate, mas não... buscar também a vitória, mas não daquela maneira que o Flamengo busca, né? Com uma pressão com os zagueiros no campo de ataque. O Fluminense ia ser um pouquinho mais conservador e isso dificultaria o jogo reativo do Inter com 2 volantões, Dourado e Lindoso. Só que com o Inter abrindo o placar logo no começo do jogo, o Fluminense teve que se expor. Então foi tudo o que o Inter queria. O Fluminense se expôs, tentou buscar o empate e o Inter tinha os espaços nos contra-ataques. Só que o Inter aí pecou naquele velho defeito, não conseguiu transformar chances claras de gol no 2-0, perdeu chances, inclusive com o Tyson driblando o goleiro e acabando finalizando fraquinho, e no fim das contas, finzinho do primeiro tempo, gol do Fluminense, uma bola enfiada, né? O jogador cruza toda a defesa do Inter, ele parece sendo marcado lá pelo Saravia, né? O jogador do Fluminense, passa na frente do Saravia, passa na frente do Bruno Mendes,
passa nas costas do Cuesta, ninguém acompanha ele, e aí ele sai na cara do Daniel, faz o gol. Internacional, que com a dupla de zaga Bruno Mendes e Victor Cuesta só havia sofrido 2 gols em 7 jogos, sofria mais um. Nesses 7 jogos passou 6 jogos sem sofrer nenhum gol, mas dessa vez acabou novamente sofrendo, assim como havia sido diante do Atlético Paranaense fora de casa. O Fluminense levava o placar para o intervalo com 1-1, mesmo tendo escapado de tomar 2, 3 gols do Internacional, que perdia as chances no contragolpe. Teve um outro lance que o Tyson arrancou e largou no Dourado, quando era para ter largado por outro lado. O Inter tinha desperdiçado diversas oportunidades e assim acabou levando o placar de empate, um empate injusto pelo que foi a partida, mas era o que se apresentava. E no segundo tempo, um filme muito parecido, né? O Internacional seguiu com a sua proposta reativa, um pouco menos do que quando estava com 1-0, porque desta vez precisava do 2-0, mas o Fluminense era quem tinha mais a posse de bola e quem atacava mais no campo do Internacional. O Inter prontamente recuperava a bola, achava os espaços, conseguia contra-atacar o Fluminense com ainda mais facilidade do que havia encontrado no primeiro tempo, e o Inter conseguiu fazer o seu 2-1, né, com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto recebeu o cruzamento do Moisés e, como centroavante, né, estava lá para empurrar para o fundo do gol. O Inter fazia 2-1 e aí então o Inter teria diversas oportunidades, inclusive com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto por 2 vezes recebeu bola em profundidade para finalizar. O Tyson deixou ele na cara do gol e ele acabou na primeira chutando em cima do goleiro, né, não tendo a calma para daqui a pouco dar uma cavadinha, dar uma finalização mais alta, né? Chutou forte, fechou o olho, parece que fuzilou o goleiro, acabou chutando em cima do goleiro, facilitando, e na outra tentou o corte para a perna esquerda quando não tinha espaço, quando aí sim tinha que ter chutado de direita, e acabou desperdiçando, chutando em cima da marcação. O Internacional não conseguiu fazer o terceiro gol para matar a partida, deixou o Fluminense vivo, e aí no fim do jogo, num chuveirinho para a área, após um rebote de escanteio, o Egídio consegue achar o Nino lá no segundo pau, nas costas do Moisés, em posição legal, porque o Heitor havia ficado, né, no primeiro cruzamento, e aí o Fluminense empatava o jogo, parecia que tudo se encaminhava para um empate. O Internacional tirou forças para reagir, porque antes mesmo de conseguir o terceiro gol, o Inter já tinha desperdiçado 2 oportunidades, uma num chute do Cuesta quase na marca do pênalti, que ele chuta cruzado, a bola passa raspando, numa jogada iniciada pelo próprio Cuesta, que foi muito mais ofensivo do que o Patrick e o próprio Moisés na esquerda. O Cuesta saía da zaga, ia para o lado esquerdo, era o jogador mais perigoso de ataque do Inter naquele setor, para termos uma ideia da dificuldade que o Patrick demonstrou, e do Moisés, que apesar da assistência, errou muito em termos técnicos, tanto na defesa quanto no ataque. O Internacional, então, no lance seguinte, um chute de fora da área do Bosquilha quase chega ao gol também. O Bosquilha, que sempre pega bem na bola, mas quase nunca consegue fazer essa bola virar gol. Ou o goleiro defende, ou vai na trave, ou passa raspando. É um cara também bastante azarado para fazer gol, apesar da qualidade na batida na batida na bola, né? E o Inter, então, após essas 2 chances, não se abalou, continuou tentando, e num novo cruzamento do Cuesta, ele recebe um lançamento longo muito bom do Heitor, que entrou na vaga do lesionado Saravia. O Cuesta domina, ele faz que vai cruzar de perna esquerda, dá um corte sensacional, como um grande lateral esquerdo. Ele dá um corte sensacional na marcação, corta para a perna ruim, a perna direita, e mesmo assim faz um levantamento preciso, novamente encontrando a cabeça de Edenilson. Segundo gol de Edenilson, segunda assistência do Cuesta. O Internacional conseguia no finzinho do jogo o gol da vitória, mas não pararia por aí, porque o Fluminense foi para cima para buscar o empate e cedeu aí os espaços que o Inter precisava. Parecia até aquele jogo contra o Flamengo, né? Quando o Flamengo foi com tudo para cima, porque já estava perdendo em casa, o Fluminense fez isso, e o Inter, num contra-ataque, bola no Palácios achou o Paulo Guerreiro em profundidade, lá na linha do meio de campo ainda, o Guerreiro conduziu a bola até a área, e ele, podendo dar o passe, deixou a marcação confusa, só enquadrou o corpo e acertou o cantinho oposto do goleiro do Fluminense.
bola indefensável, aula de finalização, aula de centroavança, né, do Paulo Guerreiro, e o Internacional chegando ao 4º gol no finzinho, aí era só ir pro abraço, 3 pontos garantidos, 6 pontos seguidos, 2 vitórias, primeira sequência de vitória do Inter no Brasileirão, as 2 diante da dupla Fla-Flu, as 2 fazendo 4 gols no adversário, ontem sofrendo 2, é bem verdade, mas o que não diminui o domínio que o Inter teve na partida e o merecimento destes 3 pontos. O Internacional, que teve como principais destaques Victor Cuesta e Edenilson, partida espetacular de ambos. O Edenilson teve um lance que ele dá um giro pisando em cima da bola, aquele lance que ficou marcado nos pés do Zidane, e ele não apenas dá aquele giro, mas ele deixa 2 marcadores caídos no chão com aquele giro, coisa de louco. O Taison também fez uma grande partida com arrancadas, puxando contra-golpe, sendo um terror. Não há dúvidas de quando o Taison pega na bola, ele é o jogador mais perigoso, o jogador mais inteligente do time do Inter. Os marcadores correm para trás, tem medo de dar o bote no Taison, e ele acaba criando muitas e muitas chances de gol para o Inter nas partidas. É bem verdade que o Taison precisa caprichar melhor na finalização, fez seu primeiro gol na rodada anterior, mas ontem diante do Fluminense teve uma oportunidade parecida, driblou o goleiro, acabou batendo fraquinho, podia ter feito coisa melhor. Tyson dispersando também mais uma chance, o que nada apaga a sua grande atuação. Yuri Alberto fez seu gol, mas ficou abaixo, perdeu 2 grandes chances, podia ter feito mais gols e deixado a vida do Inter mais tranquila na partida, apesar de que se movimentou bastante, apareceu o tempo inteiro, é um atacante que dá muita opção e tem muito futuro. Paulo Guerreiro também, não tenho o que dizer dele, teve uma bola e fez o seu gol, uma aula de finalização, uma aula do que tem que fazer quando está cara a cara com o goleiro, aquela batida cruzada dele que num passado pré-lesão no joelho nos deu tantas alegrias, né, que quando ele recebia naquela posição que ele finalizou, todo mundo já estava comemorando porque sabia que ali ele não errava, como o Yuri acabou errando durante o jogo 2 vezes, ali quando é o Guerreiro é muito, muito, muito difícil ele errar dali, e foi lá ali o seu gol, sua redenção, fez o gol contra o Fluminense, o primeiro gol no Brasileirão, contra o Fluminense, que ele havia se lesionado, rompido o ligamento no ano passado. Agora ele retorna a marcar diante desse adversário, coisas do futebol, coincidências da bola, assim como na rodada anterior o Taison havia feito contra o Flamengo seu primeiro gol nesse retorno, sendo que o último gol que ele havia marcado com a camisa do Inter havia sido também contra o Flamengo, e olha que não faltaram oportunidades para o Taison fazer antes, mas quis o destino que ele voltasse a marcar contra o Flamengo. Agora quis o destino que o Guerreiro voltasse a marcar seu primeiro gol no Brasileirão contra o Fluminense, que foi contra quem ele havia se machucado. Thiago Galhardo, a informação que você tem que não se representa para o treino, né? No momento que você está vendo esse vídeo, provavelmente já ocorreu, o treino. O Galhardo não se apresentou, foi informação passada pela própria staff do atleta. E o Lucas Colar falou, deu a informação de bastidor que o Galhardo teria dito para o Paulo Brax que se ele ia para o jogo contra o Fluminense para jogar ou ficar sendo feito de palhaço sentado no banco. Esse ato de indisciplina revoltou a direção do Inter, que acabou afastando o Galhardo desta partida diante do Fluminense como punição, só que não foi um ato isolado, foi o estopim de uma relação conturbada com o Galhardo, que vem desde aquele gesto do cheirinho que ele fez para o Flamengo quando o Internacional vinha numa sequência de vitórias no Brasileirão, provocando o adversário, desde também de que ele, naquela negociação com o futebol árabe, ainda que não tivesse nada fechado, ele tinha se despedido dos colegas no CT, tinha levado suas coisas embora, seus pertences pessoais embora, mesmo sendo alertado pela diretoria que o negócio não estava concretizado, forçando uma saída, né? E também, mais recentemente, com o Galhardo em festas, em viagens, exagerando no que ele fazia nas folgas, ainda mais durante esse momento que a gente está vivendo aí, nessa crise de saúde, ele simplesmente ignorando alguns protocolos em imagens que ele mesmo publicava nas redes sociais, enfim, com amigos, em festas, e em momento que o Internacional dentro de campo não ia bem e que ele dentro de campo não ia bem. Agora, com esse ato de indisciplina perante Paulo Brax, teria sido a gota d'água, e o Thiago Galhardo foi afastado do jogo. Era para ele voltar a treinar, era para ser uma punição pontual.
até porque o Papaléuzinho falou ontem que ele é um ativo do clube, não quis desvalorizar o atleta falando efetivamente o que aconteceu, expondo dessa maneira, né? Porque aí desvaloriza, todo mundo viria tentando levar ele a preço de banana, principalmente no exterior, em virtude da falta de clima para ele continuar aqui no Beira-Rio. Só que ele disse que não ia treinar, que não ia, através da sua staff, disse que não ia se apresentar. Aí vamos saber até onde vai essa queda de braço entre Thiago Galhardo, direção do Inter, uma vez que ele não aparecendo para treinar vai estar abandonando o cargo, e aí tem que ver um motivo de rescisão, e ele rescindindo por culpa própria tem que pagar a própria multa. É assim que eu penso. Se você chegou até aqui no vídeo, eu peço novamente para você deixar o like e refaço o convite para você se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Deixa aí teu comentário sobre o jogo de ontem e sobre essa situação do Thiago Galhardo. Meu nome é Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.